Olha só, por 67 anos, bem no meio de um continente que estava cheio de repúblicas novinhas em folha, existiu uma coisa diferente. Um império, sabe? Enorme, tropical e governado por um monarca. É justamente a história da formação, do auge e da queda do Império do Brasil que a gente vai explorar agora. Então a grande pergunta que fica é essa, né? Como é que uma monarquia, e ainda por cima escravocrata, conseguiu durar 67 anos cercada de repúblicas por todo lado? E talvez o mais importante, por que, no final das contas, ela caiu? É nisso que a gente vai mergulhar agora. E olha, o começo não foi nada glamouroso, viu? A nação nasceu no meio de uma incerteza gigantesca. Tinha um medo real de que o país, que tinha acabado de se separar de Portugal, simplesmente se partisse em vários pedaços. O que a gente vê aqui é basicamente uma crise atrás da outra. Primeiro a independência em 1822. Logo depois, em 24, veio uma Constituição que não foi debatida, foi imposta por Dom Pedro I. E essa Constituição dava poderes assim quase absolutos para ele. Claro que isso gerou um monte de atrito, né? Junta isso com uma crise econômica braba e o resultado foi a abdicação dele. E o que veio depois? Bom, o que veio depois foi o período mais tenso de toda a história do Império, a regência. E quando a gente fala caos, não é exagero não. O país pegou fogo, de norte a sul, e não estamos falando de pequenos protestos não, eram verdadeiras guerras civis. A cabanagem, no Pará, a Guerra dos Farrapos no sul, que durou 10 anos, a chance do Brasil se despedaçar era muito, mas muito real. Então, a pergunta é, como que, saindo dessa desordem toda, o Império conseguiu se consolidar? A resposta está na chegada de Dom Pedro II ao poder e numa combinação bem específica, um arranjo político único e uma base econômica, digamos, muito bem definida. E aqui está uma das chaves para entender a estabilidade do Segundo Reinado, o chamado parlamentarismo às avessas. É general e, bem, diferente. Pensa assim, no parlamentarismo normal, o parlamento escolhe e sustenta o governo. No Brasil, era o contrário. O imperador, com o poder moderador na mão, escolhia o primeiro-ministro. Se o parlamento não gostasse, o imperador simplesmente dissolvia o parlamento e convocava novas eleições, que, claro, eram manipuladas para dar vitória para o governo que ele queria. Na prática, ele controlava todo o jogo, alternando entre os liberais e os conservadores e garantindo uma estabilidade, mesmo que na marra. Claro, essa estabilidade política toda precisava de dinheiro para se sustentar. E é aí que a gente entra na base econômica do Império. A imagem não podia ser mais clara. De um lado, o motor da economia é o café, o nosso ouro verde. Do outro, o combustível que fazia esse motor girar, o trabalho brutal de pessoas escravizadas. Uma coisa não existia sem a outra. 61,7%. Esse número aqui diz tudo. O café não era só um produto importante, ele era a economia do Brasil. Ponto. E isso, claro, dava um poder gigantesco para os barões do café, aqueles grandes donos de terra e de pessoas que se tornaram a principal base de apoio da monarquia. E aí, no auge dessa estabilidade toda, o Império embarca no maior conflito internacional da sua história, a Guerra do Paraguai. E aqui a gente tem um paradoxo. A guerra foi, ao mesmo tempo, o ponto mais alto do poder do Império e, acredite, o começo do fim. Olha só que interessante. Do ponto de vista militar, a vitória do Brasil foi total. Consolidou o país como a grande potência da América do Sul. Mas o preço? Nossa, o preço foi altíssimo. Muita dívida, mais de 50 mil brasileiros mortos e o mais importante, algo fundamental mudou dentro do Exército. A instituição se profissionalizou, ficou mais forte, mais organizada e, crucialmente, saiu da guerra com uma nova identidade e com ideias políticas próprias, que nem sempre batiam com as dos políticos em Brasília. E com o fim da guerra, a gente entra no que seria o ato final do Império. Aquela estabilidade toda, que parecia uma rocha, começou a desmoronar. É como se os 3 pilares que sustentavam o regime de Dom Pedro II começassem a rachar um depois do outro. Para entender a queda, a gente precisa entender o que mantinha o Império de pé. Pensa num tripé. Uma perna era a elite agrária, os fazendeiros escravocratas, que eram a base econômica. A outra perna era o exército, que garantia a ordem e a força. E a terceira, a Igreja Católica, que dava legitimidade, a bênção moral, digamos assim. O Império precisava desses 3 apoios para não cair. E o primeiro pilar a cair foi justamente o da elite agrária. Com a crescente pressão, veio a Lei Áurea em 1888, abolindo a escravidão.
Isso foi, sem dúvida, uma vitória humanitária imensa, mas para a monarquia foi um desastre político. Os fazendeiros, principalmente os do Vale do Paraíba, se sentiram traídos porque não receberam nenhuma indenização pela perda da propriedade deles. O resultado? Eles simplesmente viraram as costas para o imperador. E assim, o regime perdeu sua principal base de apoio financeiro. Essa frase aqui é muito poderosa e mostra bem o que estava acontecendo na cabeça do segundo pilar, o exército. A mentalidade estava mudando. Eles não queriam mais ser vistos como os capitães do mato do império, ou seja, a polícia dos fazendeiros de escravos. Havia uma ruptura clara com essa antiga ordem. E esse descontentamento militar era enorme. Eles voltaram da guerra se sentindo heróis, mas achavam que os políticos civis não davam a mínima para eles. Foi aí que muitos oficiais abraçaram o positivismo, aquela filosofia que pregava ordem e progresso. Eles começaram a acreditar que o Brasil precisava de uma república, governada por uma elite técnica, ou seja, eles mesmos, para se modernizar. A lealdade que eles tinham pelo imperador, bom, ela simplesmente desapareceu. E por fim, o terceiro pilar, a igreja. A chamada questão religiosa foi a gota d'água. Por causa de um acordo antigo, o imperador tinha poder sobre a igreja no Brasil. Quando ele mandou a igreja reverter uma proibição contra maçons e 2 bispos se recusaram a obedecer, eles foram presos. Prender 2 bispos, isso criou um conflito gigantesco com a Igreja Católica, que tinha sido uma aliada fiel da coroa por séculos. Então, vamos juntar as peças. A elite agrária, que dava o dinheiro, estava furiosa. O exército, que dava força, estava conspirando abertamente. E a igreja, que dava bênção, estava de mal. A monarquia virou uma casca oca. A queda não era mais uma possibilidade. Era só uma questão de tempo. E o final foi absurdamente rápido. A abolição em maio de 88 tira o apoio dos fazendeiros. Durante 89, a saúde do imperador piora e a conspiração militar só cresce. No dia 15 de novembro, os militares dão o golpe. E é importante dizer, não foi uma revolução popular. Foi um golpe militar que encontrou um governo totalmente sozinho, sem ninguém para defender. A monarquia mais longa das Américas caiu quase sem fazer barulho. E assim, o Império do Brasil chegou ao fim. Mas a história nunca acaba de verdade, né? A pergunta que fica e que nos acompanha até hoje é sobre o que ficou desse período. A profunda desigualdade social, um exército com forte presença na política, a eterna briga entre um poder central forte e as regiões. Todas essas são questões que nasceram lá no Império, mas que continuam a moldar o Brasil de hoje.